desse cara aí. Vamos ver. Acho que estamos ao vivo. Informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo. Vamos ver. Uma boa noite, jovem! E daí, tudo na paz? Seja muito bem-vindo. Já vai escrevendo aqui para mim de qual cidade você está falando. Bora! E hoje eu tenho um convidado especial. Nós vamos falar aqui sobre diferença de doma, de muar e de equino. O meu amigo, aliás, é o casal, né? Não apenas um, é um casal. O casal na doma. Meu amigo André com a esposa Kelly. Já chega escrevendo aí pra mim de qual cidade você tá falando. Bora. Ó o Ednei de Ponta Porã. Ó o Ângelo de São Bernardo. É aqui pertinho, pô. Ela aqui, é vizinho, pô. É vizinho, é logo ali. Vamos ver quem mais. Aliás, deixa eu achar o... Vamos chamar aqui o... Ó o Branquinho de Buriti, Tocantins. Vamos chamar aqui. E daí, Rafa, tudo na paz, meu amigo? Vamos chamar aqui o... Qual a diferença da doma, do muar e do equino? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Boa noite, meu amigo. Tudo na paz? Tudo na paz, meu amigo. Não, boa noite, Marcos. Boa noite. É a dona Kelly, é isso? Kelly. Isso. Eu não vou poder ficar muito na live, não, que a gente está com visita aqui, mas estou no stand-by. Maravilhoso. E você acredita que agora mesmo, agora há 20 minutos atrás, também descobri de uma janta aqui. O povo tá lá. Legal, né? Tá todo mundo chegando para fazer a janta. E a agora gente que eu fui de descobrir. live. Show. Cara, Mas é isso aí, vamos para cima. Bom, para os seguidores do casal da Doma, sou o Marcos Cordeiro e te ensino a montar no muar no primeiro dia, mas com segurança, sem você tomar um coice e sem deixar ele pular, tá? aí o homem é bom. Agora, Fica mexendo. o senhor André se apresente para os seguidores do seu Marcos Cordeiro. Então, para a galera aí do seguidor do Marcos, a gente somos um casal na doma, a gente representa aí a turma dos domadores, né? E a gente tem bastante experiência aí para trocar com vocês, inclusive com o Marcos aí, a gente já vem trocando umas experiências bacanas e creio que essa live aí vai ser muito top. Uma boa noite para todos aí. Atílio, Certeza. Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite, Atílio. Olha, já chega escrevendo aí, casal na Doma. Excelente. Isso aí. Vamos, essa live vai ser espetacular, porque a gente Vou tem me retirar, mas eu tô aqui no stand-by. Fica na paz, dona Kelly. A gente tem muita experiência aí para trocar e creio que isso é muito importante aí, né? Para essa área que envolve o muares e os equinos, porque quanto mais experiência, melhor, né? Para a gente lidar com os animais, assim, que não falam a nossa língua e se comunica por gesto. Então, ainda mais o lado do Marcos aí, que é o muar, né? Que são os animais mais temperamental, mais reativo. Então, para a galera que segue a gente aí no equino, é importante estar nessa live aí, porque o Marcos tem muita experiência aí no muar para passar para a gente. Cara, o maior problema que eu vejo hoje na Doma é o quê? É as pessoas não saber a comunicação do animal, André. Porque nós sabemos que a comunicação dele é gesto. Concorda? Exatamente. Só que a maioria não sabe disso, não sabe escutar o que o animal está falando, acha que é só pegar, colocar a traia e andar, e puxar na boca e tá tudo certo. Cara, eu não sei falar inglês. Você fala inglês? Não. Como que ela vai daqui para os Estados Unidos sem um tradutor? Vai viver bem lá? Vai viver fácil lá no começo? Vai ser meio complicado, né?
Exato, por quê? Porque não tem comunicação. Exato. E daí a maioria do povo acha que é só pegar um cavalo, pegar um burro, meter a corda, tacar atrás e sair andando. É. Aí dá ruim, é história, né? Deixa eu dar uma aumentada no volume aqui. Viu? Aí não tem como dar certo. Não. Aliás, dá certo. Dá certo sim. Dá certo uma boa parte, porque os fáceis falam burrolês. Viu? Os fáceis não precisa de técnica, né? Os fáceis não precisam de técnica. Qualquer coisa, eles aceitam como que você chama na sua linguagem os subordinados. É isso? É o subordinado e os dominantes, né? Isso. Então, os dominantes, eles sempre vão reagir, né? E a gente, igual a comunicação tem que ser direta para você não trabalhar os animais com a mente bloqueada, porque a mente bloqueada, o aprendizado é zero. E quando você consegue se comunicar de uma forma direta, lendo os comportamentos e os gestos dos animais, a gente consegue ter um relacionamento com o cavalo ou um ar com a mente aberta, né? Então, o aprendizado é muito mais eficaz. E sem esse conhecimento, a gente perde muito tempo e acaba julgando a culpa nos animais, porque a gente não está sabendo se comunicar da forma correta. Verdade, verdade, eu concordo plenamente. Bom, só que aí que tá, né? Quem às vezes busca buscar entender a linguagem dos animais, busca a linguagem corporal, esse tipo de coisa, ainda consegue, vamos dizer assim, se comunicar até, né? Mais ou menos consegue se comunicar um pouco. Sim. Mas agora, quem não busca e quem não sabe o que você ensina... Gente, o André, ele tem o... Ô, Dito, tô na live, meu amigo. Pega aí. Pode dar uma atençãozinha lá, não tem problema. Vai vendo. Eles querem... gente, o André, ele sabe identificar os animais pelo sinal, viu? Ele tem um trabalho muito bom. Depois aí, quem ficar interessado nisso, chama ele aí para poder conversar em relação a isso. Mas ele tem um trabalho aí excepcional, espetacular. Tá bom? E faz toda a diferença, né, Marco? Na lida, né? Faz a total diferença. Vocês não têm ideia. A precisão que é você saber ler os sinais, as coisas. Paz, é espetacular, vocês não têm ideia. Chama o André aí e conversa com ele. Mas, bom, você que está chegando aí, que você tem alguma pergunta específica, sabe essa bolinha com pontinho de interrogação aqui? Faz o seguinte, escreve sua pergunta aí que já nós vamos te responder. Aliás, se for, você pode fazer o seguinte: essa pergunta é para o André, essa pergunta é para o Marcos, eu quero saber isso. Tá? Porque a gente, aqui nós estamos dando uma oportunidade bem bacana do povo, que são os dois lados, né? E numa mesma direção. Exatamente. Né? Busca de conhecimento para se comunicar melhor com os animais e ter um relacionamento melhor para domar e no convívio diário com os animais, né? Isso é muito importante. E a gente vê que o trabalho aí do Marcos aí no Moá é uma coisa assim muito bacana, que o Moá tem um tempo de reação muito rápido. Eles buscam essa porta muito rápido, diferente dos equinos, né? Então ainda tem esse lance do dominante e o subordinado, né? Que no Moá, um dominante é muito mais complicado do que o equino. Nossa. Né? Não, se não trabalhar com limite, se não tiver as técnicas certas, cara, esquece, não faz não. Aonde que tem os animais que eles falam, não presta, esse animal não presta, não faz isso, não aquilo, não, entendeu? Sendo que na verdade é o quê? Às vezes só falta de conhecimento. Exatamente, porque tudo envolve o instinto natural do animal, que é o instinto de sobrevivência. Só que o Moá, ele ativa o instinto a todo tempo, e o desbloqueio desse instinto de preservação, que é o instinto de sobrevivência dele, ele fica ativo muito tempo. O equino, ele tem um tempo mais curto do que o Moá. Então é muito mais complicado. Sim. Mas eu creio que com essa experiência que a gente vem trocando, Marcos, você vai fazer um papel excelente aí, que já faz, né? Vai agregar muita coisa bacana aí. E você vai sair lá na frente em relação aos Moás
porque você vai encurtar esse tempo de bloqueio do Moares através dessa psicologia dos sinais de nascença. Você vai passar a entender mais e vai antecipar o tempo dele de bloqueio. Se, vamos supor que ele leva 30 segundos bloqueado, então um animal com a mente bloqueada, o aprendizado é zero. Aqui, a gente trabalha muito também com compra e venda de animais. Não Sim. só a doma, entendeu? A gente também doma, mas também tem a compra e venda. E, cara, isso daí vai ser algo realmente que ver os sinais, entender os sinais, vai ser algo, um divisor porque de águas. o Moá, ele já é muito reativo e muito complicado de mexer. Se você não tiver uma pessoa de confiança para te entregar um Moá que ele vai te servir, né? Fica muito difícil você comprar um Moá sem saber se realmente aquele Moá foi bem domado. Porque tem muita gente, não estou falando todo, mas tem pessoas, eu já ouvi falar sobre isso, que cedam um Moá para poder vender como manso, e depois que passa aquele efeito, o Moá volta a ser reativo. E aí já... Exatamente. Nunca ouvi falar, sério mesmo? Já ouvi falar que, pô, o cara cedou o Moá dizendo que é manso, né? Rapaz. Gente, pera aí que tem pergunta aqui, gente. Vocês estão... Olha, o Branquinho mandou umas perguntas boas aqui. Ô, Branquinho. Ó, o Branquinho mandou pergunta. Quem mais mandou pergunta? Aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui. Acho que só o Branquinho mesmo. Ô, Branquinho, manda aqui pra mim nessa bolinha com um pontinho de interrogação aqui, amigo, por gentileza. Porque, inclusive, já tem aqui pergunta aqui, ó. Já temos aqui, ó, 3 perguntas. Ó, o Eduardo perguntou aqui. O Eduardo perguntou aqui. Deixa eu fixar a pergunta dele aqui, ó. Gente, você que fez a pergunta, faz o seguinte, Eduardo, você tá aí? Para você provar que você tá aí, faz o seguinte, sabe esse coraçãozinho aí? Aperta nesse coração, quando você clicar no coração, vai abrir quatro opções. Vai ter a chama, vai ter o 100%. Clica aí nessa chama, fica clicando aí, pelo menos dá uns 30 cliques pelo menos. Por que eu peço isso? Porque quando você faz isso daí, o Instagram, ele entende que o conteúdo é bom, correto? E quando o conteúdo é bom, outro que às vezes tem essa mesma dificuldade que você tem, ele quer saber essa mesma coisa, você ajudou ele a poder encontrar a resposta. Quando? Quando você fez a pergunta e quando você clicou na reação. Então, gente, você que está aí acompanhando a live também, se você puder ficar clicando nisso daí, E, gente, quem puder... continua, porque isso ajuda demais. Sim, então, compartilhar a live também, né, Marco? É muito importante, porque a gente vai abranger os dois lados da doma em questão dos sinais de nascença. E a gente vai explicar alguma coisa que são herança dos moares que os equinos carregam, que são os sinais encobertos e onde a gente tem muita dificuldade com os animais manhosos. E como lidar com isso, né? Só fazendo os testes de psicologia para entender se esse animal é reativo, se ele é melancólico, se ele é temperamental, para a gente designar esse animal para a modalidade correta e também abordar esses animais da forma correta, para a gente não disputar a liderança, entrar em acordo de liderança. Isso é verdade. Quando a gente entra em acordo de liderança, não é uma disputa. Então, a gente consegue fazer uma linguagem muito direta com o animal, tendo esse conhecimento. Né? Então, se a galera puder compartilhar a live, para quem mexe com moares ou equino, que quer buscar uma experiência além desse tradicional que a gente já vive, né? É muito importante compartilhar, interagir com a galera aí, que essa live aí vai ser muito bacana, vai ter muita experiência trocada aqui. E vamos responder a pergunta do Eduardo. O Eduardo perguntou assim, quanto tempo demora para corrigir o pescoço invertido? Bom, na minha visão, o pescoço invertido não interfere em nada na doma. Bom, aqui para mim não. Nos meus animais não. Por quê? Porque o pescoço invertido, ele é assim, simplesmente a saída do pescoço, ali não influencia em nada. Quando eu faço o trabalho de flexionamento, quando é no finalzinho, para poder
a finalização, cara, eu ensino o trabalho que é feito, ele vai começando a muscular, aí ele vai fazer isso daqui com o pescoço, vai muscular. O muar é assim? Como que é o cavalo? O que você acha disso? Como que a pergunta que eu entendi é isso. O que você entende por isso? Então, no meu ponto aqui de vista, onde a gente entende do equino, né? No caso do equino, então a coluna é a extensão do toco do rabo à nuca. Então, na fase de doma, os potros estão se formando as epífises. Então, eles estão se formando, né? Aí, quando a gente antecipa, se o animal não tiver uma estrutura correta, não tiver condicionado, por isso que eu faço muito essa base de chão, porque eu começo a reforçar o posterior do meu animal e para ele sustentar a frente e cima, o dorso, lombo, a coluna, é como se eu estivesse fazendo morro. Então, eu pratico muito a base de chão no redondel, já condicionando meu animal para ele aguentar o peso do cavaleiro e da sela, sendo que na fase de doma, 65% já é para frente do animal, já é do pescoço para frente. Mais o peso do cavaleiro, então esse cavalo debruça muito e acaba invertendo a frente, e às vezes a gente cobra da boca, é só falta de condicionamento e condicionar esse animal na fase de doma para ele ter estrutura para poder sustentar o cavaleiro no dorso longo para que evite essa inversão de pescoço no equino, né? Porque senão depois a gente vai corrigir. Por isso que às vezes, né, igual você falou, que prefere domar primeiro e depois corrigir pescoço e nuca. Porque nessa condição de doma, você já tá nessa fase de doma, você já está condicionando no ar. Depois que ele estiver bem condicionado, você pode chegar à nuca dele porque ele tem estrutura para sustentar esse conjunto de frente. Exato. Né? Então, o grande problema de pescoço invertido é porque o cavalo inverte a coluna e aí se cobram da boca pensando que o defeito está na boca. Aí acaba, por falta de flexionamento e condicionamento, aí cobram da boca. Aí ajuda o animal a inverter mais ainda. Porque o peso já está na frente, com mais apoio da mão, né? E a tendência do animal é ir de contra a pressão do cavaleiro. E no caso aqui eu vejo muito esses problemas de inversão, é questão mesmo de condicionamento e fase de doma, e os potros ainda estão se formando. O dorso lombo ainda não tem estrutura para aguentar o cavaleiro, mais o peso da sela. Então, quer dizer, então ele acha que o pescoço é invertido quando ele faz isso daqui, que começa a escorar, quando começa a pesar na embocadura? É, porque você monta, o animal sela a coluna, automaticamente os posterior atrasa, em vez de adiantar, ele atrasa e automaticamente o pescoço sobe, porque a extensão do pescoço, ele vem da ponta do rabo, a extensão da coluna, né, e segue até a cabeça. Então, se você tiver um problema dali, da cernelha para trás, vai afetar a nuca. Né? Então, por isso que, no meu caso aqui, eu trabalho muito base de chão, eu condiciono meus potros para ele poder ter estrutura para me aguentar quando eu pôr a sela ou montar, para evitar essas inversão de nuca e pescoço, né? Viu? E agora há pouco eu cliquei aqui e sumiu foi tudo, cara. Uai, agora eu fiquei borrado aqui, ó. Agora eu fiquei borrado aqui, peraí. Opa. Aí. Voltou. Apareci. Agora, cadê o comentário? Cadê os comentários, cara? Como é que tá aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, Marco. Como é que tá no outro computador? Como é que tá aparecendo os comentários aí? Tá aparecendo aqui. E pra mim sumiu tudo aqui. Ei. Da minha tela sumiu Ele tudo virou os a comentários. câmera. Você virou a câmera não, Marcos? Vira a câmera pra frente. Ah, Foi? Voltou. Voltou aí, Marco. Aqui voltou no computador. Não, então, eu virei, desvirei e voltou. Só que o comentário não. Quer que eu faça? Galera, quem puder fazer o comentário de volta aí, pra gente... Não, então, ele não tá aparecendo. Não, mas não tá aparecendo nem comentário nenhum. Nem aqui, o pessoal aqui, não dá. Sumiu tudo. Quantas pessoas tem na live, sumiu tudo. Não, quantas pessoas tá aparecendo aqui, ó? 32, é isso? 33. Então, aqui sumiu tudo aqui pra mim. Nem até pra eu poder encerrar a live, aqui não tem o botão pra poder encerrar. É, então vamos aí, Marco. Fala da tua experiência para nós aí do Muar, né? E o que a gente pode agregar nesse conhecimento da psicologia, né? E passar pro povo aí que acompanha a gente. Tem? Bom, não sei como resolve. Vamos continuar então, André. Por gentileza, repete a pergunta. Você quer que eu repete
ali, porque no computador tá aparecendo aqui. Então, por gentileza, vê Qual é a rede que é que vocês mais usam para a doma? É o quê? A rede. A rede, mas qual tipo de rede? É, Não é a foi rede, não, rede? branquinho. É rede, Branquinho, que você quer Eu dizer? acho que A rede. eu acho que é rede. Rede. Então, você tem uma rede específica, Marcos? Você gosta de usar na doma? Se é aquelas mais grossas, uma de algodão, ou se ela é tala, né? Ah, tá. Às vezes ele pergunta isso, se é a rede aberta ou rédea fechada, Ah, né? sim. A É minha... porque tem muita gente que tem dificuldade em rédea fechada, né? Isso. Não, eu só trabalho com rédea fechada. Eu não trabalho com rédea aberta. Claro, só que existe todo O hoje eu trabalho um pouco, treinamento, né? Para chegar a esse nível, né? é um pouco diferente da forma quando eu comecei. Porque quando eu comecei, até 2019, eu não domava muar, eu não mexia com muar. Só que aí eu entrei numa firma, num criador, aonde que lá o pessoal mexia de uma forma diferente, que aquilo me chamou a atenção. E desde então eu não parei de buscar conhecimento. Só que eu descobri algumas coisas aonde que, cara, com a rédea fechada, eu consigo fazer as mesmas coisas com a rédea aberta. Qual a importância da rédea aberta? Principalmente no começo, para a gente fazer o quê? A gente indicar e fechar, indicar o E a focinho, queima de siga o rédea. focinho. Aí, isso eu já ensino lá no cabresto, com o cabresto e o stick. A hora que eu monto, cara, meus animais já tá sabendo o que é para fazer. E claro, né? Só que à frente, eu trabalho lá na frente. Então, eu só trabalho em rédea fechada. Eu não preciso de rédea... Bom, graças a Deus, hoje eu não preciso de rédea aberta. Então, vou aproveitar o gancho aí da sua pergunta, Marco, que é muito importante a gente falar do cabresteamento. Toda vez que eu penso, assim, a gente põe a mão no cabresto, a responsabilidade é da gente que doma e o usuário do cavalo. Né? Então, se você tiver os primeiros contatos de forma negativa, né, você vai trazer trauma lá para frente. E esse cabresto tradicional, Marco, que ele é amarrado aqui, isso atrapalha demais na doma. E eu creio que é isso que está fazendo muita gente ter dificuldade na troca de mão, né? O cavalo cruzar as mãos uma por cima da outra e essa queima de rédea. Porque quando você puxa aqui, o sinal daqui vai para a esquerda. No caso, eu puxei o meu animal para vir para a direita. Quer que eu pegue o cabresto? Não, depois eu mostro ele. Deixa eu falar. Então, você não pegou o raciocínio e a gente não segue a pergunta. Aí acontece, o cavalo ele vai estar pensando para fora do círculo, né? Então esse cavalo, quando você pedir ele para cruzar as mãos, quando tiver montado em outra situação, ele vai cruzar as mãos por dentro, porque o cabresto está mandando o sinal para fora, então ele está apoiado na mão de fora. Então a gente tem problema de queima de rédea, palheta, cavalo caindo palheta, né, por conta da dificuldade que o animal tem para entender o comando do cavaleiro. Então é isso que eu quero frisar. Ah, sim, não, com certeza. O cabresto que eu vi, a primeira vez que eu vi do seu cabresto no YouTube, cara, eu falei, não, eu preciso de um cabresto desse daí. Porque eu já faço um cabreteamento, eu ensino o meu animal a cruzar as mãos por igualar, porque eles não são iguais por natureza, já no exercício de chão, no cabreteamento, no siga o focinho que eu chamo. E, cara, só que se esse cabresto seu, aonde que é preciso, toda vez que é preciso aquele local que você põe, onde assim, a pressão no lugar certo. Exatamente. Esse cabresto seu. Porque o cabresto normal do 7 nó, às vezes você tira o focinho para fora. E esse seu não, ele é preciso. Cara, e a queima de rédea, ela vai vir por esse lado. Se você quer a queima de rédea, o sinal tem que vir da esquerda para a direita. Então é o focinho sentido à direita, mas o sinal tem que vir. O focinho vai para a direita, mas o sinal tem que vir pela esquerda. Aí você começa a alinhar seu cavalo e ele pensar com a mão correta. Então ele vai ter facilidade em mover os posteriores, os dianteiros, cruzando as mãos corretas. E quando você põe um cavalo na guia que você pede a troca de direção, a gente já tem muito essa base nesse cabresto, né? Porque quando eu troco de direção, o meu cavalo ele levanta a frente, mantém a frente leve e ele já sai na mão correta. Então nossos potros, antes de montar, eles já sabem galopar na mão correta e essa queima de rédea sai muito perfeita. Porque o sinal do cabresto, ele vem
da esquerda para a direita. Então, quando eu quero para a esquerda, vem o sinal da direita para a esquerda. É igual E você vai ter então, bom resultado com esses cabrestos que a gente vai mandar para você aí. Você vai gostar bastante e vai melhorar muito a sua comunicação da mão do cavaleiro com o cavalo. Porque os primeiros contatos, a gente tem que ter uma corda ou um cabresto. E se a gente pegar o cabresto e já começar a fazer o cavalo ir de contra a nossa mão, para você rodar um cavalo na guia é muito difícil. Tem gente que até amarra no meio do redondel, porque as mãos não aguentam, porque o cavalo você está querendo que o cavalo atenda o comando de andar em círculo, com a curvatura dentro do círculo, mas ele está pensando lá fora. Então você vê aqueles cavalos tirando o bico do focinho para fora. E se você tentar insistir, eu já vi muito isso, já aconteceu comigo. Você tenta trazer o cavalo, o cavalo não vem por livre e espontânea vontade. Não. A gente acaba arrastando o cavalo, só que o cavalo está com a mão de fora e a palheta de dentro está caída, e esses animais geralmente caem por cima da perna do cavaleiro por não estar apoiado na mão correta, porque o cabresto está mandando o sinal para fora do círculo. Isso, mas tem um jeito, existe um jeito. Primeiro mostra seu cabeça, mas existe um jeito quando o animal ele quer escorar para você não precisar fazer força. Eu chamo de técnica do bebim. Agora, apresenta para nós a técnica do bebim. Funciona o seguinte: muitas vezes, às vezes foi em cavalgada, em boteco, em algum boteco, e daí estavam dois conversando, às vezes tomando uma coca ou tomando uma cerveja, que seja. Aí chegava um ali que estava ali tomando uma já chapado, chegava e se ficava, cutucando, só incomodando, entendeu? Quando ele ficar ali incomodando, a gente tem duas opções: ou dar atenção pro cara, pro bebê, não chega para lá, ou sai de perto, correto? Mas hora nenhuma ele vai dar uma pancada na gente. Ele só vai ficar ali incomodando sutilmente, entendeu? É exatamente isso que eu ponho em tudo quando eu vou fazer. Por quê? Porque o animal, ele não tem a opção de sair de perto de mim. A única opção que ele tem é me dar atenção. Então, quando eu tô com o cavalo na guia, com o animal na guia, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, alguma cordinha, alguma coisa aqui. Ah, rapaz. Aqui. Eu tô com ele na guia, eu só faço isso aqui, ó. E se precisar 100, 200, 500 vezes. Até ele fazer o quê? Com o focinho. E isso com um cabresto 7 nó, que eu puxo aqui e o focinho vai para fora. Eu fico imaginando com esse cabresto seu aí, porque, cara, o bridão, ele pega a lateral. O meio queixinho, pega o queixinho. Esse cabresto seu pega o focinho todo e traz da forma correta. Vai ser muito mais preciso. Com certeza, Marco. E o 7 nó, por a galera não ter essa informação, por isso que a gente fala que é importante dar atenção com a live e compartilhar, porque a gente vai trocar informações muito importantes. Tem pessoas que acham que fazendo o nozinho, porque a gente pratica botando nozinho, e muita gente faz, no cabresto 7 nó, você só aumenta a pressão sentido ao contrário do que você quer. Porque se o cabresto normal, o cavalo já tira o focinho para fora, se você usar mais dois nozinhos, que ele vai aumentar a pressão, então quer dizer, dois motivos para o animal já pensar para fora. Primeiro que o resultado que o cabresto traz já é para fora. Com mais um nozinho estimulando, são dois tipos de pressão reforçando o cavalo ir para a mão de fora, né? Então, quem tem os cabrestos 7 nó, se puder praticar a guia da forma correta, vai ter um resultado muito bom. Né? E se puder não pôr o nó, ter o cabresto 7 nó só para a gente... Porque o cabresto 7 nó é um cabresto muito funcional. Né? Um cabresto que não escapa da nuca, mas no início da doma ele é muito bom, porque se um cavalo estirar, ele não sai pela orelha dando porta de fuga para esse animal. Porque no início da doma, eu fico imaginando um muá aprender a cair para trás com sela. Um cabresto solta, o que ele aprendeu? Que o alívio é se jogando para trás. E se você usar um cabresto que ele dá essa porta de fuga, de aprendizado negativo, o muá vai levar isso e ele vai insistir nessa porta que ele achou. No meu caso, eu não tenho esse tipo de problema. Por quê? Porque eu crio uma distração tão grande
Ah, uma distração, por exemplo, o pito é uma distração. Você concorda? Antigamente, o que o povo fazia? Colocava o pito, o cachimbo, apertava ali, criava essa distração, ou às vezes tampava o olho também, arriava, apertava, desatava do pau e o trem saía louco. Por quê? Mas ele conseguiu arriar, é uma distração, correto? Correto. Eu crio uma distração, só que com movimentação, para poder arriar. Sim. O Moai é bem complicado, mas eu creio, Marco, que com essas experiências que a gente vai trocar aí ao decorrer do dia a dia, e vai ser muito bacana, porque a gente vai trocar experiências sobre moldar a mente do Ah, animal sim. e baixar esse instinto de preservação, Ganhou né? a mente, o resto vem junto, meu amigo. Doma é psicologia. Exatamente, porque quando a gente tem o controle da mente, a gente tem o controle total do animal, né? Então, o animal, quando ele bloqueia a mente, né, até esse tempo que eu falei que ele leva para desbloquear, às vezes você está cobrando uma coisa que o animal está com a mente bloqueada e não está entendendo. Eu só trabalho com um bloqueio. Porque eu ensino meu animal a bloquear. Sabe o que é? Não. Porque a única coisa, o muar, a única arma do equídeo, no geral, é a pata, correto? Sim. Então a pata é para ele fugir e para se defender. Então o muar, ele aprendeu a se defender muito com o coice, correto, capaz? Então, eu crio um bloqueio na mente dele, aonde ele perde a intenção de se defender, nunca mais dá coice em mim. Esse bloqueio das patas no Moares foi essencial para chegar onde chegaram hoje no Moar, né? Se avançou. Não, então, mas é aí que tá, Isso daí foi Deus que me revelou. O bloqueio, o pessoal trabalhar com corda, trabalha não é de hoje. Só que existe uma estratégia certa, uma técnica que eu uso, que a repetição disso, ele para de dar coice depois que tirar a corda. É isso que eu tô falando, isso que é o bloqueio. Sim. É uma situação de tipo assim, de acordo, né? Você para de tirar a corda, para de dar coice, eu tiro a corda e te alivio, te dou o alívio. Então ele começa a entender que o Moai é muito inteligente, por isso que o Moai é mais difícil de domar, porque ele reage muito rápido e ele busca a porta de fuga o tempo todo, né? E como ele tem aquele instinto de dominante muito aflorado, muito forte, né? Que o equino traz essa herança do Moai. E quando a gente pega o equino com o instinto de dominância muito forte, eles fazem igualzinho o Moar. Eles são enjoados, eles empacam a toa, eles mordem, voa de dente no domador, né? E fica um cavalo sem controle. Então aí tem animais que tem que ser bloqueado igual o Moar, porque ele já está numa situação muito crítica, né? Por conta desses sinais que a gente vem falando de subordinado e o dominante. E a gente não tem como mudar isso, porque na natureza é necessário que existe o dominante, e que existe o subordinado. Então, esse que nasceu, que é remanescente para poder liderar, né, o plantel, né, no mundo selvagem, que hoje a gente não tem mais esses cavalos selvagens, né? Hoje a maioria dos animais já nasce na baia. Mas se só lá você nos voltar... Estados Unidos, né? Os Mustang, né? Então, quer dizer, é necessário que ele tenha esse instinto natural. Todos os animais vai ter, mas você tem que saber como moldar isso. Mudar a gente não vai mudar, porque isso faz parte da sobrevivência dele. Então, a gente tem que entender a psicologia para a gente moldar isso, né? E não ativar esse instinto, a não aflorar cada vez mais. Então, o equino, quando carrega esses sinais que vem herança do Moares, eles também têm esse tipo de reações, de ser muito coiceiro, de morder muito, de empacar, manhoso, né? Então, por isso que é a importância da gente ter essa troca de informação, porque isso vai dar uma reviravolta, porque isso pega para gente que mexe, vai na reprodução, vai você entender melhor o animal, para designar esses animais para cada tipo de modalidade, porque se eu tenho um animal muito dominante, ele é muito bom para mexer no campo, né? Isso. Na lida campeira, porque ele tem aptidão para interagir mordendo o animal, a criação, então eles buscam isso lá. Só que, vamos supor, no MM ou no Moá, estão todo mundo procurando índole.
né? Temperamento e índole. Índole, que é os animais, que é o, como que você chama? Subordinado, não é isso? Subordinado. Sendo que é uma somatória de sinais, de leitura, porque vamos supor, vamos falar do dominante. Dominante com qualidade. Que é, vamos supor, tem um dominante com a castanha pequena. Ele vai ser dominante com temperamento muito forte, corajoso, e ele vai ter disposição para batalhar a liderança dele horas e horas. Se ele pegar uma briga com outro animal na floresta, ou selvagem, ele vai lutar ali, vai defender o plantel das éguas dele até a morte, porque ele tem temperamento, ele tem energia para isso. Né? Então, a gente selecionando os animais pelos sinais, a gente começa a entender e selecionar animais dominantes com índole boa, que ele não vai transferir essa índole para o ser humano, ele só vai transferir para a manada, se ele estiver em grupo. Né? E se a gente, porventura, sair um remanescente nessa linhagem, você saber descartar esse animal, dependendo da modalidade que você tá. Porque se nascer um animal dominante para a gente pôr numa ecoterapia, ele não vai dar certo. Porque esses animais ele tem que ter uma boa liderança de acordo. Se você desandar, ele começa a entender que ele vai ter que assumir a liderança. Que os dominantes é aqueles antigos, onde que o pessoal falava, burro não amansa. Por quê? Por causa que é os dominantes. Mas quando é o subordinado, eles amansam e amansam igual cavalo. Exatamente. Porque eles nasceram para ser mandado e viver protegido no meio da manada por uma liderança forte e com temperamento muito forte. Agora, se você que está assistindo, você quer aprender, então, como que eu vejo isso? Você consegue ver com o conhecimento que esse molequinho ele tem aí, ó. Você não tem ideia que você consegue ver quando nasce, tá? Você já consegue ver isso se o André te ensinar o que ele tem para ensinar. Inclusive, Marco, a gente fez uma prova agora viva, que isso já há mais de 30 anos que eu venho fazendo essa seleção de tropa. Né? Comprando, vendendo, pesquisando os amigos que nascem, falando, porque a gente às vezes não tem as condições financeiras para montar um plantel com 30 animal. Mas eu ia pegando experiência no lado ali, sim, onde nascia, a hora que nasceu, se nasceu dominante, se nasceu subordinado. Inclusive, agora há pouco tempo, a gente fez um embrião de acordo nos sinais que eu quero. Então, o embrião nasceu de acordo com a égua, porque eu selecionei a matriz da forma correta. Então, o embrião, quando nasceu, eu não sabia o que ia nascer. Eu não tinha, como se fala assim, como que eu vou provar uma coisa antes de nascer? Mas eu tinha certeza o que ia nascer. Entendi. Então, quando o embrião nasceu, nasceu exatamente igual a égua. Por quê? A égua tem sinais de boa matriz. Então, ela vai produzir o que ela é, por conta dos sinais. Então, isso faz toda a diferença na reprodução, que às vezes você tem um muá muito bom, mas você também tem uma matriz que vai receber esse muá, que ela tem as características mais fortes do que o muá. Então, pode vir um muá machador, mas vai vir com temperamento e a índole da égua, da matriz. Sabe o que eu vejo que o pessoal erra muito? Quando põe em receptora brava, receptora nervosa. Por quê? Porque tem uma pastora, o nome da pastora é a doutora Rosana Alves. Essa pastora, ela desenvolveu um estudo científico em alguns ratinhos, falando sobre para poder mostrar o quanto influencia o cuidado, quanto a mãe influencia, entendeu? Então é por isso que a gente não pode ter receptora brava. Ó, analisa só. Ela estava o trabalho que ela desenvolveu foi o seguinte: ela tinha uma linhagem de ratinhas que elas eram todas cuidadosas. Então, quando nascia, que as filhas dela criavam, eram todas cuidadosas. E ela tinha outra linhagem de ratinha que era todas más, desnaturada, que não cuidava dos filhos. Essa daqui, dessas ratinhas, o que aconteceu? Elas 10 linhagens eram todas cuidadosas. E dessas outras 10 linhagens todas desnaturadas. As filhas todas desnaturadas, igual a mãe. Porque foi isso que elas aprenderam. Aí, o que aconteceu? Um dia criou essas duas ratas, linhagem, depois de 10 gerações, que não mudava. Criou, eles pegaram e trocaram os filhos. Cataram os filhos da ruim, colocaram na boa.
Os filhos da boa colocou na ruim. Só que daí o que aconteceu? Os filhos da boa, colocado na mãe, na desnaturada, na ruim, ficou ruim. Só que os filhos da ruim, criado pela mãe boa, ficaram tudo boa. Concordo. Eu concordo e tenho prova aqui, disso que você está falando, é muito importante, Marco, porque a gente tem uma égua que pariu uma potrinha, com 3 dias de vida, ela já estava cavando o chão na hora de comer, porque a égua estava ensinando isso ao tempo todo. Então ela aprendeu, tudo que ela vai comer, ela fica, né, cavando o chão. Então se você tem uma receptora que ela é maldosa, que ela ativa o instinto de preservação a todo momento, se assombrando à toa, ela vai passar isso para a potrinha, que é o momento que o potro mais aprende, só nos primeiros dias de vida, né? Que é essencial para ele sobreviver. Então aprende a morder, dar coice, né? Aprende a murchar a orelha toda hora, mesmo sendo um animal subordinado. Ele está aprendendo o que a mãe está ensinando, até mesmo sair de fuga. Se você tiver uma receptora que se assusta com tudo, que ativa o instinto de preservação, essa potrinha também, na hora de domar, ela vai estar assombrada com tudo, ativando o instinto. Viu? Você me fez eu lembrar da minha mãe, cara. Uma vez, quando era criança, eu era tão medroso, mas tão medroso, uma vez ela jogou na cara de uma vaca de leite, uma vaca mansa. Por quê? Porque tudo eu via, eu chorava. Mas você sabe por que tudo eu via e eu chorava? Sabe do que minha mãe tinha medo? De mandruvá, lagarta, qualquer lagartinha nessa, lagartinha. O que uma lagarta faz mal? Então, se eu acostumei que eu tinha que ter medo de uma lagarta, que não fazia mal pra ninguém, desse tamanho... Imagina uma vaca da cara preta, um boi da cara preta. É igual essa aqui. E daí minha mãe queria ficar brava comigo. Não, e ficou brava comigo, ficava brava comigo. Porque eu era medroso, sendo que é o que ela me ensinou. Exatamente. Os animais também é dessa forma, que a mãe ensina, né? Ela vai aprender. Exatamente. Tipo, até comer. Se o animal come certo tipo de pastagem, a potrinha vai aprender. Então, ali ela ensina também a não comer aquelas ervas daninhas que vai fazer mal. Ela explica também a potrinha ali no início, né? Inclusive, a gente voltando falando aí igual a sua mãe, né? Muita gente, o povo antigo, para educar a gente, fala, você vai ter que ir no posto tomar injeção. Sendo que isso te causava um trauma danado. Porque quando você se machucava, a luta que era para levar a pessoa no hospital para tomar injeção. Porque se criou aquele trauma ali no início, né? E quando você não dá essa chance de criar, né, não educar com reações negativas no animal e só criar reações positivas, situações positivas, isso ajuda demais. As potrinhas aqui, os primeiros contatos e comunicação com eles, eu já fui tocando as partes sensíveis, a gente não bloqueia animal para curar o umbigo, eu já toco nas patas e enfio os 2 dedos na orelha, porque naquele momento ele não sabe o que é, ele acha que é a mãe mordendo. Então eu já enfio os 2 dedos dentro da orelha e faço um grume ali. Então fica tão gostoso para ele que chega a virar o zoinho e qualquer momento que você chega perto dele, ele já vem com a cara, porque eles querem esse tipo de grume. Porque lá, no início, eu mostrei que os dedos dentro do ouvido, que é uma área muito sensível e fundamental para a sobrevivência, que um animal sem ouvir na natureza seria uma presa muito fácil de se abater. Né? Se eles for se machucar um pé, eles são uma presa muito fácil de ser abatido. Então, eles preservam muito essas áreas sensíveis por conta do instinto de preservação, né? O instinto de sobrevivência deles. Então, quando a gente faz esses contatos nos potrinhos, quem tem essa oportunidade, vai ter um resultado muito bom lá na frente, na hora de casquear um potro. Na hora de só que é aí que tá. Existe uma linha tênue aí. Por quê? Porque funciona o seguinte, quando a gente tem o conhecimento certo e faz esse tipo de trabalho, facilita lá na frente. Agora, tem gente que não sabe, não tem o conhecimento e quer tratar o grande como um pet. Quando acontece isso, atrapalha na hora da doma. Porque daí o animal começa a tratar o homem comum da mesma raça e ele quer ganhar a hierarquia. Rapaz! Aí exatamente. Uma coisa muito importante que você citou aí, que a gente tem que impor limite, né? Até ali. Então, igual mas a maioria não sabe. Não tem o conhecimento. A gente encosta no animal e eu tenho ele deixou ali, eu já saio de perto e deixo ele quietinho. Isso. Se a gente ficar muito tempo ali agoniando, você vai trazer outro tipo de reação, porque o animal vai falar, pô,
eu tô isso aqui. Então, o que que ele quer? Isso ou o que que é que quer, né? Eu só mostrei que eu queria tocar na mão, na orelha e que não era perigoso e sair de perto. Se eu ficar agoniando, o animal vai buscar outra porta, porque vai falar, não estou entendendo. Não estou entendendo essa comunicação, esse toque. Né? E às vezes acaba mordendo, dando coisa e a gente se afasta. Acaba aí o animal começa a né? Não, porque a gente, em vez de fazer carinho, acaba irritando se passa do limite. Exatamente. Tem que ter um limite, né? Para a gente entender que o animal ele vive a campo e se ele pudesse não estar junto com a gente, em conexão com o ser humano, um cavalo ele nasce e morre no pasto lá sem a gente interferir e sem ele se preocupar que a gente existe. Então, a gente que começa, é igual eu falo, desde o momento que você pegou o cavalo, a responsabilidade é sua. A responsabilidade de educar e errar com o cavalo é sua. Você não pode errar com o cavalo e cobrar do cavalo, sendo que desde o momento que você mexeu com o moar ou com o equino, você tem que ter essa mente aberta que qualquer coisa que der errado, a culpa é sua, não do animal. Para você ter essa conexão e entender, né? E não deixar levar para o emocional e desandar tudo, agredir o animal, né? De forma muito ruim, desnecessária, né? Desnecessária. Então, A maioria das vezes é de forma... Aliás, 100% de agressão é de forma desnecessária. 100%. E uma coisa, Marco, que eu acho que a gente tem que alertar o povo do cavalo, os grandes criadores, os pequenos, os iniciantes, é que eles acham que ele comprando um potro e deixando solto e só pegar para domar com 3 anos e jogar a responsabilidade de tudo que acontece pro domador, isso é muito ruim. Porque um cavalo não tem manejo, ou o cavalo que tem um manejo errado, tem pessoas que manejam do jeito que quer. Mas eu prefiro pegar um desse daí do que com manejo errado, é mais fácil de resolver. Sim. Então, aí acontece, né? Aí, às vezes, o criador nem monta no cavalo, então ele pode educar de qualquer jeito, ele pode botar qualquer tipo de mania, ele pode botar mordendo, dando coisa, porque ele vai transferir essa responsabilidade pro dia que for domar esse animal. Entendeu? E às vezes que é o resultado com 30 dias, coisas que estão errando há mais de 3 anos. Né? Não é fritar pastel, não é fritar ovo, não, exatamente, gente. Então, se as pessoas se conscientizar e buscar conhecimento, mesmo não domando, isso é muito importante. Porque ele vai dar um futuro melhor para o animal dele, saber que quando ele chegar na fase de domar, ele já está metade do caminho andado. Né? Igual a creche. Uma criança que participa de creche, tem a oportunidade de ficar na crechezinha, fazendo massinha, escrevendo A, E, I, O, U, cobrindo letrinha, ele vai ter muito mais desempenho daquelas pessoas que já vão entrar direto lá no primário. Claro. Então, é muito importante, igual eu falo, as pessoas fazerem a creche dos potros, né? As creches dos moares. Porque se você tiver uma crechezinha para fazer o manejo correto, você vai ter um futuro excelente com o animal. Porque às vezes o animal é até bem domado, Marco, mas tem uma nica no pé. O cavalo é bem domado, mas tem uma nica na orelha. Porque isso foi trauma lá de trás. Né? Então, isso é verdade. Viu? E nós não tá respondendo a pergunta do povo. E cadê? Não tem mais pergunta aí, não? Tem, Tem, mas aí quando saiu aqui, eu não consigo ver. Saiu ali. Mas estava falando... Mas tá chegando para você aí, Marcos. Estava falando... o Branquinho falou que era para o Marcos falar... Para Marcos e você falar como era o início da doma de vocês... Teve pessoas falando sobre o cabresto, como é que faz para comprar. Tem... Mostra. Não, eu creio, Marco, que... Travou? Foi não? Travou, voltou. É porque é o seguinte, hoje foi uma correria, você viu que na parte da tarde eu não fiz story nenhum? Sim. Porque eu tava na correria, fui fazer uma viagem, fui em outra cidade aqui buscar aveia, voltei em cima da hora... E o telefone acabou de coisar aqui que tá acabando a bateria. Então, é correria. E hoje também, eu tô vendo todo mundo me ligando, né, Marco? Pô, eu tô indo aí hoje, Aí todo mundo na quarta-feira, eu falei, será que é algum feriado? Aí foi um feriado aí, por isso que deu essa correria, galera. Verdade. Viu? Então, aqui já apitou que tá acabando a bateria. Faz o seguinte, mostra aí o seu cabresto. Vamos ver se nós faz segunda-feira de novo? Então vamos deixar pra gente fazer a live só de cabresto para segunda? Vamos. Que aí a gente mostra o cabresto, né? E tipo assim, eu queria ter, o tempo é curto, que a gente quer mandar o cabresto para você aí,
né? Para você também apresentar ele por aí e ver os resultados. É uma coisa muito importante para a galera do Muar. Ah, com Né? certeza. Eu creio que essa troca de informação que a gente está tendo, você vai desenvolver coisas aí extraordinárias dentro da área que você trabalha, né? Inclusive a gente também, porque esse conhecimento trocado é muito importante, que a gente são profissionais da mesma área. Conhecimento, amigo, ele muda tudo. Verdade. Entendeu? Então, Conhecimento e a gente vai depois lá deixar o link do Cabresto para a galera Tem aqui. alguma pergunta? Então fala. Ó, o Leonel perguntou, quanto tempo leva para ação e reação do Muar? Então, Marco, é uma pergunta muito importante. Qual o tempo de reação? Olha, isso daí é uma pergunta muito abrangente. Precisava ser o mais específico. Por quê? Porque se eu tiver montado, que tipo de reação sobre o quê? Sobre puxar a rédea? Puxar o. Eu acho puxar que deve o ser ação e reação de fuga, né? No caso, deve ser quanto tempo leva para o Moaz disse que 3 segundos, eu acho, né? Eu ouvi por alto, não sei se é 3 segundos o tempo de correção, no caso, né? Para você corrigir o Moar, tem que ser corrigido muito mais rápido do que o equino, porque o equino ainda fica meio desligadão. Eu corrijo de imediato. Eu percebi que fez errado, eu já corrijo de imediato. E quando eu corrijo que o animal vem e me obedece, eu dou um alívio de imediato também de 4 segundos. Por quê? Porque o alívio no time correto, ele é muito mais importante do que a pressão colocada. Só que aí que tá. Existe animal, a maioria dos moares, como que eu vou explicar? Carne. Existe a carne de frango e existe a ponta de peito de um gado velho. Se você fizer a ponta de peito igual você faz um frango de granja na mesma panela, não vai cozinhar, vai ficar dura. Aí você precisa colocar o quê? Na panela de pressão e colocar pressão, amigo. Então, depende muito. Um animal, o muar, a maioria deles, você tem que colocar uma pressão acima do normal de quem trabalha com cavalo. Só que aí que tá, uma mínima reação, menos do que o cavalo, você já tem que aliviar no time certo. E quando a gente perde o time, que é a fração de segundo, cara, isso dá briga para mais de meia hora. Sim. Aí sabe o que eu faço aqui, Marco? Eu tenho essa técnica de base. Eu pratico muito essa base porque às vezes você está treinando o animal e a gente não consegue perceber se esse animal está com dor lombar, dor na cernelha, ou a embocadura, ou o próprio cabresto. Inclusive, a gente teve uma experiência que o nozinho atravessou de um lado para o outro e eu estava cobrando do meu cavalo para ele mover a paleta e ele estava brigando contra a minha mão indo para o outro lado. Só que estava à noite e a gente não percebeu. E eu cobrando do cavalo. Sendo que quando eu fui ver, o focinho do cavalo estava inchado, como se fosse uma galinha da Angola com aquele chifrinho. E eu pedi desculpa pro cavalo. Pô, me perdoa que eu tô te cobrando coisas que realmente você não está entendendo. E ele já estava fazendo o que você estava pedindo, é você que não sabia que estava pedindo errado. Sim. Então a gente tem que ter essa percepção e parar. Mas sabe qual é o problema de parar, Marco? Porque às vezes você para negativo. Então é muito ruim quando você para uma manobra negativa. Não, só tem que parar o animal positivo. Exatamente. Aí para eu não deixar ele parar negativo, eu criei a estratégia de fazer a base, porque se eu errar com o cavalo, eu desço dele, volto para a base e entro no exercício de base para ele sair dali positivo e esquecer aquilo que eu fiz com ele de errado. Porque se eu sair dali negativo, no outro dia ele não vai entrar ali. Mesmo ele não tendo dor, ele vai ter aquela falsa impressão daquela posição, daquela situação negativa que eu fechei o exercício. Entendeu? E eu acho isso uma coisa importante para a gente que mexe com o animal. Sim. Sempre pensar em fechar positivo e ter uma carta na manga que se você errar, você não sair dali positivo, negativo. Você sair dali sempre positivo. O cavalo reagiu, empinou, boleou, mas você volta para a base e sai dali positivo. Porque ele vai esquecer, eu já fiz esses testes, ele vai esquecer porque foi muito rápido aquilo ali. Mas se você sair dali, aliviar ele e levar para dar um banho, dar uma ração,
ele vai associar aquela manobra matada negativa que você estava fazendo. Eu não trabalho com tempo com o animal. Eu trabalho, ó, hoje eu quero que ele faça tal coisa. É assim que eu trabalho. Eu trabalho com um objetivo específico. Para ser, porque o animal aprende na consistência, né? Na repetição. Isso. Aí você vai... Isso. Então, fez uma vez, eu confirmei a segunda, acabou ali. E esse animal que está com a gente aqui, um potro, que a gente está iniciando ele, Marco, ele tá tão assim, tá tão dentro da base que o animal começa a antecipar e ajudar a gente. Tem animal aqui que a gente mal abre o redondel, ele já vai lá, faz todo o trajeto, né? Todo aquele processo de início, de base que a gente faz, sozinho. Então ele entra no galope na mão certa, ele troca de direção, vai lá, esbarra, recua, volta na gente. E quando a gente joga ele lá quando eu vou ir para a baia, que eu sempre guardo, movendo paleta, espinando. Então esse cavalo nosso, ele já espina dentro da baia, por os dois lados, e eu vou tiro, dou a gratidão a ele, dou um banho. Então toda vez que eu vou na baia, esse cavalo, só chegar na porta da baia, esse cavalo já começa a espinar sozinho. Aí ele vê que eu não peguei ele para frente, ele troca de lado, espina para o outro lado. Aí eu vou do ou, ele para, eu vou lá, boto o cabresto e tiro ele. Então o cavalo começa a antecipar ajudando a gente, porque os exercícios é positivo. Porque se fosse negativo, ele estaria enjoado de fazer aquilo. É verdade. Então, quando a gente começa a... Só que no Muar, a gente não pode contar com isso. Porque isso dá a falsa rédea. Quando ele começa a querer adivinhar, que também, isso daí também você está falando do animal já pronto, já lá na frente, né? Eu, como trabalho na parte da iniciação, da doma, eu não posso deixar os animais fazer isso. Porque se ele faz sem eu dar o comando, se ele faz por livre e espontânea vontade, dá trabalho, tá? Porque normalmente quem faz isso é o dominante. Então, mas o que acontece? Como a gente já doma fazendo rédea, eu tenho o que eu te falo para a gente sair positivo, né? Mesmo ele fazendo isso, eu entendi. Mesmo ele fazendo antecipando essas manobras que a gente vai ensinando, é em cima dessa base que você vai montando as outras. Então, o animal ele vai fazer tudo que a gente precisa no cotidiano, que é um esbarro, que é um galope, que é mover palheta. Então, para ele, aquilo ali já é o normal, né? Então, Viu? O Branquinho tinha perguntado como a gente inicia a base de doma. Hoje nós não vamos conseguir receber e nós vamos ter que finalizar a live, porque senão vai desligar meu telefone, não vai salvar. E segunda-feira, às 20 horas, vamos estar aqui de novo, André? Vamos sim. Galera, e quem segue a gente acompanha o Marcos aí, porque a gente trocou muita informação aí sobre a psicologia e o uso do cabresto. E esse rapaz aí vai fazer um trabalho aí espetacular aí dentro do Muar, que vai agregar muita coisa aí para a galera do Muar, né? Que gosta de mexer com as mulas. E a mula e o Muar, né? Que você vê que eles vão dominar o mundo. Estão vindo uns animais excelentes aí de andamento, fora de série. Então, a galera que gosta... Mesmo com posterior atrasado, aqui a gente faz um trabalho aqui voltado para o andamento que eu falo para você, viu? E tudo já começa na base, na doma, da forma que você faz. É espetacular. André, muito obrigado. Você que está aí assistindo, muito obrigado. Segunda-feira, às 20 horas, o André vai estar aqui. Nós vamos estar aqui de novo. E o André vai mostrar esse cabresto, vai falar um pouquinho mais. Mas se você quer adquirir o cabresto dele, é só chamar no direct assim que acabar. Que Deus abençoe você e sua família. Até segunda, hein? Valeu, Marco. Avisa ele que eu tirei as perguntas para a gente responder. Eu printei as perguntas. A gente printou as perguntas para depois a gente passar para você lá. E a gente volta a responder eles lá. O que passou, tá bom? Tá ótimo. Tudo de bom. Marco, foi um prazer aí ter você na live aí. Um abraço. Fique com Deus. Cadê? Nem já que vai desligar sem eu coisar fechar aqui? A bateria. Ai, meu pai. Não quer desligar ali.